Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Rio Grande do Sul, Brasil. E este é mais um Conversando com o Rotary, que estamos trazendo o último de 2022. Desculpem os latidos aqui no pano de fundo, mas faz parte. Bem, na proximidade do Natal, hoje estamos na véspera do Natal e do fim do ano, nós vamos conversar sobre o fato de muitas pessoas terem as suas emoções exacerbadas nessa época. Para tanto, nós recebemos hoje, para conversar conosco, a psicóloga e nossa companheira de Rotary, Fernanda Traik. Obrigada, Fernanda, por mais uma vez teres aceito o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, Suzana. Tudo bem? Então, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando com vocês e justamente sobre esse tema, né, Suzana, tão pertinente e que acaba sendo recorrente, né? Às vezes as pessoas nos questionam, realmente existe uma diferença? O ser humano ele acaba sendo mais impactado, tendo as suas emoções impactadas nessa fase do ano ou não? E aí a gente diz que sim, né? Realmente, muitas pessoas elas acabam vivenciando aí a questão da síndrome de final de ano, né? Ou a questão da depressão sazonal, que ela está muito recorrente, justamente por essa expectativa que o ser humano tem, né, em decorrência do ano. Então, sempre se tem projetos, se tem metas, né? E por vezes acaba se olhando nesse final de ano e pensando que algumas coisas ficaram para trás, que talvez os objetivos não foram alcançados. E aí sim, entram aqueles sentimentos, né, de angústia, desânimo, frustração, ansiedade muito grande, né? E por isso, então, é bastante comum nessa época aumentar a procura por atendimentos, quer psicológicos ou psiquiátricos. Sim, a gente observa, assim, Suzana, a partir de setembro, outubro, a gente acaba tendo uma demanda maior de consultório. E muitos pacientes, eles vêm, assim, com uma angústia, bastante angustiados, muitas vezes frustrados, né? Em função, justamente, dessas metas, desses objetivos que eles não conseguiram alcançar. Obviamente, sempre vai existir aí os fatores internos, né, bem subjetivos do ser humano, e também esses fatores externos, que é justamente essa cobrança que a pessoa acaba tendo em decorrência de objetivos que se tinha, né? Então, vale sempre o ser humano ele olhar, né, o sujeito ele olhar, para ver se ele não está sendo, né, tendo uma cobrança aí muito alta. Porque, por vezes, o que a gente observa, né, dentro do consultório, é que não é que aquela pessoa ela não atingiu os seus objetivos, mas justamente ela está ali com uma cobrança muito grande, né? Então, isso acaba, sim, afetando ali as emoções, ela acaba não conseguindo olhar para si, né, de uma maneira justa, de uma maneira realmente coerente com as conquistas e objetivos que ela alcançou no decorrer desse ano. Mas algo que vale a gente sempre lembrar, né, Suzana, que sim, existem algumas situações que acabam influenciando, tendo uma influência ainda maior nesse período. O que a gente observa, quando se teve, por exemplo, a morte de um ente querido, quando se teve aí a perda de um emprego, né? Quando se teve uma frustração talvez amorosa, um rompimento de um relacionamento amoroso, final de um casamento, isso sim, nessa época do ano também acaba por vezes impactando mais o sujeito e trazendo sim aí um interjogo de emoções mais significativos, né? Então, o ser humano olhar para si, né? E o que a gente sempre diz na psicologia, lidar sim com essa angústia, se permitir sentir esse desconforto, até porque isso faz parte da nossa vida, né? E como as datas, elas acabam, por vezes, tendo aquela simbologia de uma comemoração, onde se reúne família, onde se está perto
de pessoas, né? Então, quando se tem aí essas situações, por vezes se tem, né, aquela falta daquela pessoa. Então, simboliza muito isso. Então, vale sempre olhar para isso e aceitar também, elaborar esse processo, né? Toda perda, tudo que nos é perdido, a gente envolve um processo de luto, envolve um tempo e uma ressignificação, né? Então, pelo que tu estás trazendo para nós, existe uma ansiedade, uma procura, né, pelo profissional que lida com as emoções, basicamente por duas situações. Uma que nós poderíamos dizer pertinente, né, que são essas perdas que realmente a pessoa não tem o que fazer, né? Mas outras, como tu falaste, que a cobrança é muito grande da pessoa com ela mesma, que não é verdade que ela, digamos assim, não conseguiu atingir a maioria das suas metas, mas é que ela se cobra muito, né? E nessa segunda opção, tu estavas falando, e eu estava me lembrando de um livro que eu estou lendo, do filósofo Clóvis de Barros Filho, que se chama, tem um título interessantíssimo, que é A Felicidade é Inútil. Né? Eu ainda não cheguei no que ele quer, mas eu já mais ou menos captei, né? Quer dizer, a felicidade é um fim em si mesma. Ela não é útil para atingirmos alguma coisa. Ela é inútil. Mas eu estou numa parte em que ele diz que as pessoas, em geral, elas conseguem ver o que não foi, e elas não conseguem ver o que foi, né? E que então ficam, se eu tivesse tido, se eu, né? E não vem, olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo, né? Muito interessante essa diferença que ele faz ali, filosoficamente, que é a área dele, né? Em termos de um pensamento avaliativo negativo e um pensamento avaliativo positivo, né? Eu acho que veio, estavas falando e eu estava lembrando do livro. Mas nós sabemos que independente desses dois modos, existem pessoas que não gostam de comemorar o Natal, muitas vezes por trazerem recordações não muito boas dessa festa na sua infância. De que modo essas pessoas poderiam ressignificar essa data e serenarem um pouco as suas emoções negativas nesse período? Ou não é possível fazer isso? Claro, Suzana, o que a gente vê, né, que tem pessoas aí que têm marcado na sua história essas datas como algo não tão positivo. E sim, talvez justamente pela forma como era conduzido esses encontros, né, como era comemorado, como era festejado essas datas. Mas algo que é muito latente também, que o final de ano ele marca como um fechamento, né, um encerramento de um ciclo. E muitas pessoas têm dificuldade de lidar com esse fechamento, esse encerramento de ciclo, né? Então, muitas vezes está muito ligado a isso também, né? Essa dificuldade de encerrar, de conseguir olhar para um novo ano numa perspectiva de uma nova chance, né? De algo novo que está vindo por aí. Então, qual seria justamente a possibilidade de ter uma ressignificação, né? É justamente o ser humano de sair dessa autocobrança, né? Dessa rigidez tão grande e não querer controlar tanto as coisas, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho super importante a gente ter metas, a gente ter um planejamento, né? A gente pensar em quais são os nossos objetivos para o próximo ano, ao mesmo tempo, se tu não tiver uma flexibilidade aí cognitiva para te, de certa forma, aceitar as frustrações e propriamente as situações que tu não consegue controlar, se entende a nos gerar uma angústia ainda maior e um sofrimento propriamente, né? Por achar que não deu certo, que tu não conseguiu atingir. Então, é justamente o ser humano ele ter uma flexibilidade cognitiva maior, né? Ele não querer controlar tanto as coisas, Até né? porque ele Tem, não assim, pode, né? metas. Não pode, Não isso pode, não foge da é, nossa a maioria das possibilidade. coisas não está no nosso controle, né?
Não, exatamente. E aí entra, né, quando o sujeito ele fica muito preso a isso, né, ele sofre bem mais, porque ele tem uma dificuldade ali de tolerar Uhum. esse diferente para ele, né? Parece que só existe um jeito, e o jeito é aquele, no momento em que não sai daquela forma, se sofre, né? Porque deu errado. E não é bem por aí. Existem vários caminhos para se chegar àquele ponto final, né? Aquele objetivo que se tem. Então, o ser humano está aberto a isso, né? Entendendo que, sim, devo olhar, devo ter metas, devo ter objetivos, mas, acima de tudo, devo ter flexibilidade cognitiva, né? Para que, se algo sair ali diferente do que eu planejava, eu conseguir aceitar e talvez ressignificar, achar ali um outro propósito, um outro objetivo dentro daquilo, né? Perfeito. Né? Nessa tua fala, a gente percebe assim a importância das pessoas traçarem as suas metas, que imagino que também não devam ser num número exacerbado, porque aí realmente não tem como cumprir, né? Mas essas metas serem vistas como orientadoras do ano dela, né? E não como alguma coisa que ela tem que conquistar, que atingir, seja lá como for, né? Que isso vai, então, gerar essa grande angústia. Já que estamos falando, assim, angústia, 2021 foi um ano bem difícil. Nós não conseguimos ainda nos livrar da pandemia da Covid-19, como já se comentou, muitos perderam familiares e amigos, e por isso, para essas pessoas, o final do ano vem com um peso que em anos anteriores não tinha. Qual o lugar da esperança na vida dessas pessoas nessa virada de ano? Sim, concordo contigo, né, Suzana? A gente vem ali 2020, 2021, muito presente nessa questão de perdas, de mortes de entes queridos, justamente em função da Covid-19, né? Então, muitas famílias estão lidando com esse luto, né, com essa perda e ressignificando esse momento. E sem dúvida, como já mencionamos antes, é, é uma data que acaba trazendo ali essa falta, né? Acaba simbolizando muito a pessoa não estar ali, né? Mas é justamente a questão. A vida continua, né? Temos que olhar para isso numa perspectiva de novos ciclos, de novas coisas que vão chegar. E, novamente, o que a gente trouxe antes, a questão de que não conseguimos controlar nada, né? Quando a gente consegue ficar mais próximo disso, ter uma flexibilidade em relação a isso, a tendência é que a gente lide melhor com essas perdas e propriamente essas frustrações que acabam ocorrendo nas nossas vidas e no nosso dia a dia, né? Claro que a morte, né, de uma pessoa, de um ente querido, sempre exige aí um movimento interno da pessoa muito maior, né, do que simplesmente talvez perder um emprego, né, uma meta que tu não conseguiu alcançar, né, mas o tempo ele vai trazendo esse conforto, vai retrazendo essa reesperança, né? Eu acho que é se conectar muito aos momentos bons que se viveu com essa pessoa, né? Saber o quanto ela esteve presente, o quanto ela foi importante, isso sempre acaba nos trazendo forças, né? E fazendo com que a gente consiga lidar melhor com essa perda, né? Certo. Fernanda, eu vou só pedir aqui que alguém me alcance a bateria, que ela está acabando, para nós podermos continuar a nossa conversa. Bem, então, vamos pensar assim, para muitas pessoas é um ano, o final do ano é um momento mais estressante, mais difícil, mas existem formas de nós lidarmos com isso, tornarmos isso menos angustiante, se nós tivermos um pouco mais de flexibilidade em relação à avaliação que a gente faz
do ano que está fechando, se nós pudermos ver as nossas metas com menos exigência, se nós pudermos ter um olhar esperançoso para os dias que virão, né? E quero muito te agradecer essa nossa rápida conversa, que eu acho, embora rápida, importantíssima, porque o final do ano tem um peso muito grande, né? E eu gostaria de te perguntar, antes de nós encerrarmos, se tem alguma coisa que eu deixei de trazer para a nossa conversa e que tu acharias importante ainda incluir. Claro, o que eu orientaria assim, as pessoas em relação a isso é justamente não ceder ao sentimento de evitação, né? Estás angustiado, estás triste, reconheça essas emoções, né? Olhe para isso, tente identificar da onde está vindo esses sentimentos, né? Converse com as suas emoções. A gente fala muito no consultório isso, né? Entenda, nomeie o que você está sentindo, porque é a partir daí que tu vai conseguir, na verdade, ter estratégias e soluções para isso, né? O ser humano ele acaba tendo uma dificuldade de lidar com as emoções teoricamente negativas, né? Com aquele medo, com a angústia, com a frustração. E, por vezes, para que a gente não lide com isso, a gente evita, né? Eu não penso, eu evito ir em tal lugar que causa um desconforto para mim. Mas a gente tem que sempre lembrar que essas respostas nos trazem, sim, uma evolução mental e, propriamente, até uma evolução para a nossa qualidade de vida, né? Então, se permita sentir, olhar para isso e, sim, nomear, para que aí, sim, se tenham aí estratégias e soluções para sair desse sentimento. E sempre lembrar que a angústia, o medo, a frustração, ela vai ser presente na nossa vida. Em muitos momentos, ela estará presente e ela também pode ser vista como algo positivo, né? Gosto de dizer que o final do ano, assim, se a gente pensar sobre o nosso ano, fazer essa retrospectiva em relação ao que a gente atingiu, o que a gente não atingiu, pode ser um momento, sim, de evolução pessoal e propriamente até de reconhecer no que tu falhou, reconhecer também os teus méritos, né? Objetivos que tu alcançou. Então, deixe vir, pense sobre, né? Planeje o seu ano, mas de uma maneira a qual tu estejas aberto a tolerar o que realmente tu não esperava, que não estava dentro das tuas expectativas, né? E outra coisa que eu acho extremamente importante, porque como a gente trouxe ali, sim, a gente tem um aumento de procura, né, de demanda de consultório nesses períodos, das pessoas lembrarem, né, que saúde mental, né, cuidar da nossa saúde mental é o ano todo. Então, a gente vê algumas pessoas, assim, nesse momento indo muito desesperançosas, né, com um sofrimento, às vezes, mental ali bastante grande. Mas que sim, que ela poderia, de certa forma, ter diluído isso no ano dela, se ela tivesse olhado para as questões dela, tivesse procurado uma psicoterapia num outro momento, né? Então, sempre a gente lembrar que saúde mental é o ano todo, né? Que a gente deve olhar e prospectar coisas para o nosso ano o ano todo, né? Não adianta chegar agora nessa época aí no final do ano e achar que foi feito tudo errado, porque com certeza não foi feito tudo errado. Tem méritos aí, tem acertos, né? Então, conseguir olhar de uma forma generosa para si mesmo, né? Gostei do olhar generoso sobre si mesmo, né? Ter a capacidade de nos colocar no colo, né? Nós nos pegarmos no colo e nos vermos com olhos amorosos, né? Mas, Com Fernanda, certeza. eu agradeço demais a tua participação e eu me despeço aqui, desejando a todos aqueles que nos assistem e que são cristãos um feliz e abençoado Natal. E a todos, um 2022 mais ameno, com menos restrições,
com mais saúde e com muita esperança. Até 2022.